esse vídeo. Tenho um enorme prazer de estar aqui participando desse projeto produzido pela Prefeitura de Itaguaí, colocando aí artistas regionais para poder estar participando, sendo premiados, e a gente está descobrindo gente nova com várias modalidades dentro da arte, trazendo coisa bastante interessante, conhecimentos novos para a gente enquanto cidadãos da cidade, né? Enriquecendo a cultura do próprio município, que muitas vezes fica deixado de lado, né? Então esse é um momento importante, mesmo num momento desse que a gente não está podendo estar fisicamente perto do outro, mas as lives são os que garantem, os vídeos, a nossa saúde mental, de certa forma. Os artistas são extremamente importantes para isso, né? Sem eles, a nossa vida dentro de casa seria um pouquinho bem mais difícil, né? Mas deixa eu falar um pouquinho de mim. Meu nome é Luiz, né? Luiz Henrique. Eu sou professor aqui na cidade, professor de história, mas eu tenho uma enorme paixão por poesia. Eu gosto muito de escrever. E eu queria falar um pouquinho sobre, primeiramente, antes de falar o porquê da poesia, mas falar o porquê da escrita, né? Eu já tenho esse hábito há muito tempo, desde pequeno, que é escrever aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que atravessa a minha vida, aquilo que me afeta, colocar questionamentos. E eu comecei escrevendo em papéis mesmo, na caneta. Hoje eu escrevo bastante usando os aparelhos. Eu não acho que a ferramenta muda a questão. Ela pode até ajudar. Hoje com os aparelhos a gente pode estar quase com um bloco de notas o tempo todo na nossa mão, sem precisar ficar carregando caneta em um bloco de notas. E eu acredito que falar um pouquinho da escrita é o que abre espaço para outras pessoas começarem a colocar isso, ou até mesmo aqueles que já escrevem estarem se expressando, se colocando, porque a escrita é extremamente importante muitas vezes, porque a fala nem sempre se resolve. Às vezes escrever aquilo que a gente pensa, que a gente sente, é uma forma de acabar sublimando aquilo que nos incomoda, aquilo que nos afeta, transformando isso muitas vezes em algo artístico, em algo que, ao invés de virar um tipo de doença, um tipo de sintoma que nos afeta, sai para fora, sai no papel, sai numa obra de arte, sai numa pintura. Então, esse eu acho que é a grande questão da gente poder escrever. Eu acho que essa é a grande questão da escrita. Eu queria começar falando dela porque eu não tenho nenhum tipo de método para escrever, nem poderia dizer que existe algum, principalmente para a poesia. É claro que para a literatura em geral a gente tem várias modalidades, conto, crônica, cada uma tem uma forma de escrever, mas a poesia ela tem uma liberdade maior para você escrever. E é lógico que dentro de algumas modalidades que você for participar ou não, vai se exigir algum tipo de poesia específica, mas a poesia é muito ampla. Você tem a poesia em prosa, poesia abstrata, poesia de todas as formas possíveis, né? Então a escrita muitas vezes para mim sempre foi muito livre. Eu acho que por eu não viver de poesia, mas ver ela como um hobby, né? De certa forma um prazer, uma paixão, e isso é importante para mim, assim. Mas é importante estar participando aqui também, isso enriquece ainda mais. Mas ter essa liberdade para escrever é uma das coisas necessárias e quase estruturantes da coisa para a gente poder começar a fazer. Então colocar os nossos pensamentos, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente se questiona, tá? É importante. Então a poesia veio muito para mim dessa forma, né? A minha poesia ela decorre de pensamentos sobre tudo, sobre o amor, sobre a amizade, sobre o mundo, sobre os seres humanos, sobre a vida, sobre a morte, tá? Sobre as nossas identidades que a gente assume no mundo, sobre o sentido da vida. Então eu tenho uma influência muito grande para escrever dessa forma, e eu escrevo assim de forma muito intuitiva. Eu não tenho um método de sentar todo dia na frente do computador ou uma máquina de escrever e começar a escrever. Eu normalmente escrevo quando alguma coisa me afeta, quando eu me afeto, meus próprios pensamentos, e quando eu vejo eu já produzi uma poesia, produzi um poema,
e depois muitas vezes eu guardo esse poema e depois com o tempo eu vou reorganizando ele, vou vendo como as palavras se encaixam melhor aqui ou ali, porque isso é necessário para a poesia. A estética da poesia é aquilo que deixa ela bonita, aquilo que deixa ela apaixonante para quem vai ler, porque quem vai ler precisa achar aquilo de certa forma prazeroso também, por mais que não seja muito claro às vezes. O prazer não está muito só naquilo que é objetivo e claro pra gente, mas sim na forma que as palavras estão colocadas, na forma que aquilo sai. Então eu acho que falar disso é importante, porque para quem quer começar a escrever, não achar que existe um método rigoroso ou que só alguns escolhidos podem fazer isso, né? E sobre a poesia, eu queria falar que a importância dela para mim, na minha vida, e eu acho que para o mundo, é aquilo que um dos poetas que mais me influencia, que é o Paulo Leminski, que é um curitibano, paranaense, que costumava fazer poemas bastante curtos, mas bastante interrogativos, e brincava com as palavras. Leminski me influenciou muito na poesia, principalmente pelo seu olhar sobre a arte. Leminski dizia que a poesia e a arte é brincar com a linguagem. A linguagem é o que nos insere no mundo. E brincar com aquilo que nos insere no mundo é desalocar as coisas de lugar. E a poesia, ela cumpre esse papel de desalocar as coisas de lugar. Ela pode brincar com as palavras, e brincar com as palavras é brincar com as coisas, com aquilo que a gente acredita, com nossas verdades, com o nosso mundo. Então, Leminski dizia, pensando na sociedade que a gente vive, onde tudo é uma compra e venda, onde tudo se mercantiliza, a poesia, ela vem como uma coisa extremamente inútil, uma coisa que ela existe por si mesma, o valor dela está nela mesma, ela não tem nenhum valor fora dela. E como ele mesmo se dizia, a arte basta a si mesmo. A arte, segundo Leminski, dizia, a arte por quê? Porque sim. Essa era a resposta simples dele, mais profunda, porque a arte justifica ela mesma. E ele dizia que o homem faz isso desde sempre, desde as pinturas rupestres, desde sempre o homem registrou a sua vida, pintou, inventou coisas, colocou a imaginação em milhões de coisas, tanto nas suas construções, como nas suas obras plásticas, sua escrita. Então o homem reinventa palavras, significa também reinventar o mundo, reinventar os lugares, o modo de a gente pensar, o modo de a gente sentir. Então a palavra é essencial na nossa forma de pensar e sentir. E é aí que entra a poesia. A poesia é essa palavra que tem que sair. Essa palavra que muitas vezes não tem nenhum sentido, mas que se torna tão universal que diversas pessoas, ao lerem, ao escutarem, conseguem de uma forma ou de outra se afetar com isso. Por mais que seja uma pessoa que escreveu em Curitiba, outra que escreveu em Londres, na Rússia, esse é o poder da literatura em geral, da literatura poética, da literatura em prosa, da crônica, de onde você poder ler ela e ela se tornar universal, porque a nossa forma de sentir, sofrer, viver, ela é universal. Então eu consigo captar a mensagem, eu consigo sentir aquilo que o outro está dizendo na sua poesia, na sua música. Então as artes têm essa capacidade de se emocionar, de nos tocar, nos fazer refletir, nos afetar. Então Leminski tinha esse papel muito grande de dizer a arte é necessária, o poeta é necessário à sociedade. Toda a sociedade necessita de um poeta, porque o poeta vai dizer aquilo que é necessário ser dito e que ninguém diz. Então essa é uma coisa que Leminski trouxe muito. Então me influenciar muito por Leminski nisso me fez ter outro olhar sobre a poesia. Um olhar um pouco menos acadêmico, um pouco menos fechado. E é lógico que tem outros poetas que me influenciam, Drummond, poetas gringos, eu gosto muito do Mayakovsky, que é um russo, que eu gosto bastante, que influenciou muito Leminski também. Caetano Veloso, inclusive, já gravou músicas com alguns dos seus poemas, e é um dos meus poetas preferidos. Eu gosto muito de uma poetisa também chamada Wisława Szymborska, que é uma polonesa, também tem uma escrita maravilhosa, que por ter sido perseguida, porque diziam que a poesia dela era muito difícil de entender, ela começou a escrever uma poesia muito clara, muito lisa,
e muito bela. Eu acho que a minha influência na minha escrita desses personagens poéticos da história também, né, que todos viveram em algum momento, participaram do mundo, da sociedade, e ao mesmo tempo se particularizaram, se singularizaram a partir da sua escrita, daquilo que era original neles, daquilo que era autêntico da sua escrita, trazendo os elementos do seu mundo e criando algo novo. E eu acho que uma das coisas que mais me influencia foi sempre isso. Esses autores têm uma questão bastante interessante, que é não escrever uma coisa muito linear, uma história de começo, meio e fim, mas uma escrita bem disruptiva, uma escrita que se desconecta do meio, do fim, o fim começa no meio, o meio começa no fim. Então é uma escrita que não só é abstrata, porque ela não tem muito de abstrato, mas ela mostra que a vida nem sempre é algo linear, algo que segue um rumo, e sim que as coisas são mais conflituosas, difíceis, que seguem caminhos bastante estranhos que muitas vezes a gente desconhece. Então, esse é o meu modo de escrever, que muitas vezes transparece na minha escrita, é isso, é uma não linearidade, é uma escrita disruptiva, que coloca o pensamento lógico em xeque. Muitas vezes ela é ilógica, irracional, porque ela é irracional pelo nosso modo de pensar, muito linear, muito fechado, que só consegue pensar as coisas enquanto um começo, meio e fim, e não consegue ver o conflito, o caos que muitas vezes é o mundo e a nossa própria sociedade. Então, quando eu for apresentar alguns dos meus poemas, é bem provável que vocês encontrem essa coisa disruptiva, essa coisa que não cabe no pensamento lógico. Eu diria que se fosse trazer para as artes plásticas, eu diria que não é o artista que coloca a maçã na frente do quadro, mas sim um artista que consegue colocar a maçã na frente e pintar alguma coisa que não seja maçã. Então é isso, eu acho que é o que traz bastante a minha escrita, é isso, essa coisa disruptiva. Eu poderia falar todos os poetas que me influenciaram, mas eu trouxe o Leminski exatamente, entre outros, Augusto dos Anjos, Drummond, Mayakovsky, Wisława, entre todos esses daí. Mas Leminski, ele é o poeta que me interessa porque, além dele ser bastante jovem enquanto ele viveu, ele está mais perto aqui de onde eu moro, né? E também eu gostava muito que Leminski não só escrevia, mas pensava a poesia. Ele pensava o papel que a poesia tinha na vida dele, o papel que a poesia tinha na sociedade e o papel que ele, enquanto poeta, tinha. Então, eu acho que a poesia, muitas vezes, ela tem a capacidade, não só a poesia, mas como a arte, de produzir um bloco de afetos, de coisas que, quando se abre, nos coloca num mundo bastante que nos balança o nosso mundo, que nos balança aquilo que a gente acredita e o nosso modo de ver, sentir e pensar. Nem que for por um minuto, mas ele faz isso, ela faz isso, a arte faz isso, e a poesia não é diferente. Eu vou estar agora apresentando as minhas poesias, tentando declamar elas da melhor forma possível, porque eu acredito que declamar seja tão artístico quanto escrever. Muitos dos poetas que escreviam não declamavam suas poesias, eram outras pessoas, porque muitas vezes é uma arte, a oratória também, né? Então não é uma coisa tão simples como a gente imagina, né? Então acho que tudo aquilo que eu falei anteriormente vai aparecer na minha escrita, a minha forma não linear, a minha forma de trazer elementos bastante díspares para a minha escrita. Então a minha escrita vai de temas como a memória, o tempo, o amor, o mundo, a nossa condição humana e finitude, a morte. Então, e tudo isso aparece através daquilo que eu escrevo, tá? Então, eu vou estar trabalhando a primeira poesia. A primeira poesia, ela chama-se Conceituando Você, e um dos elementos dela é falar sobre o tempo e como ele se altera conforme aquilo que a gente vive, conforme a nossa experiência. O tempo não passa de uma grande experiência que a gente desconhece bastante. Muitas vezes ele parece tão longo e muitas vezes ele parece tão rápido e muitas vezes a gente parece estar na eternidade.
Então, esse poema fala muito sobre isso, como o tempo ele se altera. Ele se altera conforme a nossa experiência, conforme aquilo que nos afeta. Quando chega, tem presença, tem travesseiro completo e o silêncio se faz em beijos. O tempo é vencido pela eternidade. Ressoa nos seus olhos o segredo dos deuses. E quando não tem mais presença, fica a temporalidade, mortalidade e finitude. Ponteiros do relógio fazem eco. O travesseiro vazio sente falta do corpo. Quando a voz cala, fica o silêncio. O segundo poema, eu acho que ele toca bastante na temática do amor. E quando a gente está envolvido nesse grande sentimento e afeto que toca a todos e que é universal para nós, a gente sempre deixa no amor alguma coisa. A gente vai deixando coisinhas pelo caminho, coisas e mais coisas, de quem a gente foi, a gente vai deixando quem a gente é, para sempre se tornar algo novo. O amor sempre renova alguma coisa, ele sempre faz a gente deixar aquilo que a gente foi um dia para se tornar alguma outra coisa que a gente desconhece. Um grande devir, um grande vir a ser é o amor. E esse poema ele chama Deixa. E ele é mais ou menos assim: vai deixando, deixa um sapato, uma blusa, um sabor. Deixa um pecado, uma dor, deixa um beijo, deixa cheiro, uma parte tua. Deixa a saudade, deixa o batom, deixa uma canção. Vai deixando que eu vou levando, guardando tudo no meu coração. Vai devagar, não se preocupa com a hora. Vai deixando o tempo, vai demorando para ir embora. Vem, deixa um pouco mais, um pedacinho maior que se vai. Vem ficando no quarto, fica ali. De repente você deixa o travesseiro, vai fazendo seu leito, vai dormindo no meu peito. Deixa o amor entrar, fecha a porta, me deixa te amar. A próxima poesia, ela fala um pouco sobre as coisas inúteis da vida, aquilo que muitas vezes tem o valor mais profundo para nós, mas que nós deixamos de lado. Assim como ver a chuva cair ou o sol se levantar toda manhã, assim como ver o sorriso dos nossos filhos, da pessoa que a gente ama. São coisas ingênuas e bastante infantis, talvez, coisas que a gente diz de criança, mas que a gente vai abandonando durante a vida. E eu acho que a poesia nos lembra um pouco sobre a inutilidade das coisas. E esse poema ele se chama exatamente assim, inútil. Inútil como poesia, ela tem um valor que é dela própria, que nada pode tirar dela, que não está fora dela. Toda poesia é inútil. Não se paga imposto de renda, não paga as contas. Uns 2 ou 3 talvez gostem. A palavra não se vende, não se investe, não precisa de especialista. O poeta inventa um amor, inventa uma dor. O poeta dança com as palavras, assim como se dança sem motivo. Inventa uma história e as palavras nunca têm um preço. A palavra é inútil demais. Por isso, tantas vezes eu repito: te amo. Esse poema, ele fala um pouco das nossas questões de existência e de quanto existir custa caro, custa sofrer às vezes. É aquele momento onde a gente se pega sozinho, muitas vezes na madrugada, onde nada mais parece fazer sentido e todas as questões que nos assolam, que a gente esconde todo dia, nos pegam e não tem como a gente fugir delas. Elas nos atravessam, nos incomodam, nos colocam em choque com a gente mesmo, com a nossa humanidade, com aquilo que a gente está fazendo aqui no mundo. E por mais que a maior parte de nós negue o tempo todo que essas questões nos assolam,
A gente sabe que no fundo assola todos, por isso ela é tão universal. Mas o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, eles nos consomem e nos deixa e nos abandona para pensar tudo isso. E esse poema eu escrevi exatamente para retratar essa sensação sobre como é instigante, como é sofrido sentir a existência pesando sobre nós. Esse poema chama A Sensação do Infinito. Chega naquelas noites, nas madrugadas quentes, te prende a garganta. Insônia, vazio, excesso. As palavras dão um nó. Não se consegue pronunciar. Sufoca. E quando vão saindo, uma de cada vez, tomam a respirar novamente. Na vida, entra ofegante. Escreva alguma coisa no papel, com amor e sangue. Fragilidade. Toda a alma humana, lá no fundo, é um pequeno poeminha de bolso. Esse próximo poema, ele fala sobre aquelas frases quase iluminadas que a gente ouve no cotidiano e que muitas vezes a gente nem se questiona. Aquelas frases que parece que abrem um vácuo na vida quando a gente ouve, que parecem tão reais e tão verdadeiras que nenhum de nós ousa questionar. Eu criei alguma dessas palavras, alguma dessas frases que me parecem ser tão verdadeiras quanto qualquer ditado popular. E eu acho que isso é minha relação de trazer a poesia para a rua, trazer a poesia para o cotidiano, porque é trazer isso para um dialeto popular, para aquilo que a gente ouve todo dia na vida e que a gente muitas vezes esquece. Ela chama axiomática, que deriva do axioma, que são sentenças fechadas. E ela é mais ou menos assim: dobradiças, fechaduras e chaves são atributos do coração. O amor é uma palavra aberta, esperando novos significados. A poesia não tem nenhum bom senso. O sofrimento é o refúgio contra a felicidade. A chuva sempre traz a melancolia. Quando se morre, ganha-se um estatuto moral. O impossível só é aquilo que não foi inventado. A vida só pode ser vencida em um poema. É preciso inventar o tempo de novo. Essa poesia, essa outra poesia, ela é uma das poesias mais importantes para mim. E acho que mais importantes para a própria poesia seria isso. Essa poesia se chama Tédio. E eu acho que para amar a poesia e poder escutar a poesia, para poder ler poesia, para ver o mundo enquanto poesia, enquanto algo poético, é preciso muito tédio. No mundo que a gente vive, onde cada um de nós quer ser mais produtivo cada dia, onde a gente não tem atenção para absolutamente nada do que a gente faz, a gente não consegue prestar atenção mais nem mesmo nas pessoas que convivem com a gente, o tédio se torna algo necessário, algo que precisa ser resgatado, mesmo que for um fragmento, numa escrita, numa poesia e num poema, ele precisa ser resgatado, porque o tédio é aquilo que traz a gente de novo para algum lugar que a gente se perdeu. Então o tédio se torna quase que um braço direito da poesia. E essa poesia, ela diz assim: para a gente olhar o sol, a gente precisa de tédio. Para a gente observar a lua, para a gente perceber os detalhes, para a gente rir das estrelas, do céu e das nuvens, para a gente pensar, para a gente poder delirar, para a gente sair um pouquinho de si, para a gente sentir a pureza do tempo, para a gente saber o infinito, para a gente sentir a insignificância das coisas e de nós, para a gente saber que não sabe, para a gente ler poesia, para a gente ouvir,
para a gente olhar as cores, para a gente amar as pessoas e as coisas, para a gente sentir a amplidão. É preciso tédio, muito tédio, ser tedioso sem limites. Esse próximo poema, acho que ele diz sobre o caráter essencial e a própria essência da poesia. A poesia precisa de uma dose de loucura. Ela precisa de uma dose de falta de total de senso. Ela precisa de caos. Ela precisa quebrar os limites, reinventar palavras, dizer coisas que muitas vezes nos fazem calar. Esse poema No Limiar da Poesia, eu escrevi ele porque eu penso que a palavra é quase um lugar onde você caminha com medo de cair. E é por isso que nós nos calamos. É por isso que a palavra, muitas vezes, a gente guarda ela e ela vira um sintoma pra gente. Ela vira uma doença, porque ela não sai, ela fica presa. Como dizia uma boa poetisa, toda doença é uma palavra presa. E essa poesia, acho que ela diz muito sobre o caráter experimental e o caráter de ter que lidar, ter que viver e ter que sentir tudo aquilo que você não quer, ouvindo você mesmo, escrevendo sobre você e escrevendo sobre aquilo que nos coloca enquanto seres humanos. Esse poema, ele vai dizer assim: não gosto das palavras de superfície, por isso as escrevo do abismo do coração. Poesia é experimentar-se com a morte e a solidão, experimentar o infinito da dor, alegrar-se dos risos insanos sem sentidos de quem beira o limite da loucura, do pensamento e do caos. É desconhecer-se de tudo. O próximo poema retrata um pouco aquilo que é mais belo entre os seres humanos, que é o amor. E como ele transcende o tempo, transcende a linearidade das coisas, os limites, quem nós somos, é o que nos enlouquece, o que nos coloca diante do belo, o que nos coloca diante da vida e o que nos faz seguir em frente. O amor é uma coisa atemporal, que transcende qualquer coisa, e principalmente a maior delas, o tempo. É aquilo que nos faz eterno. Esse poema eu escrevi ele faz muito tempo, porque assim como qualquer outra pessoa, eu já amei e senti que quando se ama, se é eterno, nem que seja por algum instante, mas se é. E esse poema ele começa e termina dizendo sobre isso. Toda a minha existência desce à noite junto às estrelas. O universo me toca as entranhas, me doendo o coração que só chora por alguma coisa que não sabe. Tem noites que a vida excede seu peso, e tudo parece ser mais intenso do que o comum. Essas noites são derramadas em pensamentos. Essas noites, a palavra existência se torna a palavra peso, que pesa sobre os ombros, e o corpo paralisado na cama clama por alguma coisa que o faça esquecer o que mais dói. A sensação de que o tempo é presente, que o tempo passa, que o tempo vai, que o tempo destrói tudo numa velocidade que eu não sei medir e nem posso. E quando seus olhos chegam, espreitando os meus, o amor que tantos poemas descrevem com horror ou beleza surge e urge da tua boca com uma força que vence o tempo. Pois quando se ama, se é eterno, se é um Deus. Deixo aqui o meu último poema, que deixa o caráter criativo da poesia, de reinventar a linguagem,
reinventar o nosso modo de ser, de viver, de sentir e de dizer. Esse poema chama Esculpir a Si. É assim que o poeta se faz, esculpindo a si através das palavras. A poesia é uma descarga elétrica, uma força que passa pelo corpo destruindo tudo que encontra. Sempre uma obra inacabada, uma escultura que assim se faz da caneta do poeta, um punhal cravado sobre o mundo, um riso do sátiro.